Oi, gente, tudo bem? Então, tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre estudos de utilização de medicamentos e a classificação, né? E como que a gente mensura o consumo de medicamentos. Quando a gente fala em consumo de medicamentos, metodologias que a gente pode utilizar, dando ênfase ao sistema ATC e DDD, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois conceitos. Então, né, pra gente classificar, enfim, estudos de utilização de medicamentos, eles compreendem aqueles estudos aonde vão avaliar, enfim, estudar a comercialização, distribuição, prescrição e uso de medicamentos, tá? Então, a gente vai olhar isso tendo ênfase na consequência sanitária do uso desse medicamento, consequências sociais e também consequências econômicas, tá? O impacto financeiro da utilização desses medicamentos, ok? Dentro dos estudos de utilização de medicamentos, então, surgiu a necessidade da gente ter um sistema de classificação de medicamentos que fosse internacional, né? Porque a gente vai pegar ali um livro de farmacologia, cada livro tem uma forma de classificar os medicamentos, cada livro tem uma forma de organizar, né, por grupos terapêuticos, por enfim, né? E aí isso tudo é muito disparelho na hora em que tu vai realmente transformar isso num estudo internacional para te poder comparar diferentes classes, né, de medicamentos e o consumo dessas classes em diferentes locais, tá? Então surgiu o sistema de classificação de medicamentos, que é conhecido como Anatomical Therapeutic Chemical, que é a ATC, e também uma unidade de medida que é uniformizada. E isso então possibilita, né, comparar estatisticamente o consumo de medicamentos e também permite que a gente faça uma interpretação mais ampla desses estudos. E para isso, então, eles desenvolveram, né, junto com a TC, eles desenvolveram a metodologia da dose diária definida, que é o DDD. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas classificações, a ATC e a DDD, ok? Então, né, a ATC, então, ela é esse sistema ATC-DDD, ele foi desenvolvido lá no final de 1960, devido a essa necessidade internacional da gente ter uma única classificação dos medicamentos. Como eu disse, a gente tem diferentes livros, enfim, classificações e classes de medicamentos, e isso dificultava muito a comparação, tá? Então, se criou esse padrão, né, internacional, e como recomendação da Organização Mundial da Saúde, então se desenvolveu o sistema Anatomical Terapêutico Químico, que é a ATC, e a dose diária definida, ok? Então, esse sistema, né, ATC-DDD, então, ele classifica, a classificação ATC, ela divide os fármacos em diferentes grupos, tá? De acordo com o órgão ou sistema da sua ação. E também com as propriedades químicas, farmacológicas e terapêuticas desse fármaco, tá? Então, o sistema ATC, ele permite a classificação do fármaco em 5 níveis hierárquicos, tá? Partindo do nível mais geral, que é o primeiro nível, que a gente chama de nível anatômico, até o mais específico, que corresponde ao nível do princípio ativo. Então, é como se cada medicamento, cada fármaco tivesse um código de letras e números que não muda no mundo inteiro. O nome pode mudar, mas essa classificação, ela não muda, ok? Então, né, a gente tem o primeiro nível dessa estrutura TC, que são 14 grupos anatômicos. E aí vai dividir, né? Então, o primeiro nível, por exemplo, sistema nervoso central, né? E o segundo nível vai corresponder ao grupo terapêutico. Então, por exemplo, o grupo, né, a classificação, os medicamentos que iniciam com esse código N06 são os psicoanalépticos, tá? Já o terceiro nível, ele vai ser designado, né, por uma letra do alfabético, vai ser um subgrupo terapêutico. Então, né, esse código aqui, ó, N06B, são os psicoestimulantes. O quarto nível vai identificar o subgrupo terapêutico ou grupo químico, tá? Então, o código N06BA são os simpático-miméticos de ação central.
E o quinto nível, então, vai se referir ao princípio ativo, então, que é constituído por um número de 2 dígitos. Então, N06BA04 é o princípio, né, se refere ao metilfenidato, tá? Então, é assim que a Organização Mundial da Saúde classifica e organiza esses códigos, né, da ATC, tá? Então, cada medicamento tem um código que é próprio dele e que é o que vai identificar esse medicamento a nível internacional. Né? Então, a estrutura do sistema ATC, então, são 14 níveis anatômicos, né? Então, a gente vai ter os medicamentos que pertencem ao aparelho digestivo e metabólico, são sangue, órgãos e sistema hematopoético, aparelho cardiovascular, né? Então, sistema nervoso, que é o N, tá? Então, são esses 14 grupos anatômicos que se divide. E aí vai abrindo, né? Então, os do aparelho digestivo, subgrupo A01 são os preparados estomatológicos, os A2 são antiácidos, os A3 antiespasmódicos, né? E assim vai, então, toda essa, né, classificação e como que estão organizadas essa classificação do medicamento, tá? Aqui, então, eu deixei no material de vocês, caso, né, vocês venham a trabalhar com ATC, eu sei que cada vez mais os trabalhos de conclusão estão avaliando o consumo de medicamentos, preços de medicamentos, então a gente precisa classificar eles conforme ATC e depois pesquisar a DDD desses medicamentos, tá? Então, é como se fosse a classe, aquilo que a gente estuda em farmacologia, né, que abre nas classes, só que isso é na forma internacional, tá? Então, a gente chama isso de classificação ATC, tá? Então, aqui no material tem todos os grupos e subgrupos, tá? Ó, todos eles, né, para facilitar depois a pesquisa de vocês no material. Então, estão todos eles. Aqui a gente tem o grupo, subgrupo N, né? Depois a gente tem aqui o S, ó, que são os, né, os outros. Ó, depois tem os vários que pegam várias classificações, ok? Quando que a gente, então, utiliza? Uma das aplicações da ATC é quando a gente quer, então, realizar, por exemplo, um estudo onde a gente vai avaliar, por exemplo, nesse estudo que está sendo proposto, é avaliar o estoque domiciliar de medicamentos, né? E aí, então, tu vai lá e pergunta para as pessoas tudo que elas têm em casa. E aí, né, a gente pensa assim, tá, mas como é que eu vou organizar essa classificação desses medicamentos? Então, a gente agrupa eles nos sistemas, né, nos grupos da ATC e põe aqui. Então, por exemplo, os grupos farmacológicos, conforme a ATC, então, os medicamentos que as pessoas tinham em casa, né, do aparelho digestivo e metabólico, eram desses subgrupos, né? E assim vai. Então, a gente, em vez de botar um medicamento, a gente agrupa eles em grupos e subgrupos conforme a ATC, tá? Então, a gente pode ver aqui que o que mais as pessoas têm em casa são os medicamentos do sistema nervoso, né? Ó. E entram aqui os analgésicos, né? Então, as pessoas têm analgésicos e também medicamentos do aparelho cardiovascular, também tem bastante em casa, principalmente, né, os agentes que atuam sobre o sistema de renina-angiotensina, tá? Então, essa classificação, ela serve pra gente agrupar as classes de medicamentos e ter um padrão internacional, tá? Então, como vocês podem ler aqui no método, né, tem aqui um parágrafo que fala, né, que os dados eles foram digitados no Excel e depois os medicamentos eles foram classificados conforme a ATC e agrupados conforme a ATC, tá bem? Então, ponho aqui, né, um exemplo para vocês, pra gente praticar como que a gente faz essa busca, né? Então, coloquei os passos, a gente digita no Google DDD ATC, vai abrir o site da Organização Mundial da Saúde, né, esse primeiro link. A gente vai clicar ali, vai abrir essa tela onde a gente pode pesquisar pelo código da ATC ou pelo nome do medicamento, tá? Pesquisando pelo nome do medicamento, aqui no caso é em inglês, né, vai aparecer aqui, ó, diazepam. Vão digitar ali o medicamento que vocês querem e ele vai aparecer, ó, a classe, né? Então, o código da ATC é N05BA01. Clicando em cima do diazepam,
ele vai abrir, né? Então, vai abrir o quê? A dose diária definida, que a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre ela, né? E aí abre, então, o diazepam, ele pertence, né, ao primeiro nível, sistema nervoso central, o segundo nível, psicolépticos, e terceiro nível, ansiolíticos, quarto nível, benzodiazepínico, derivados benzodiazepínicos, tá? Então, ele te classifica esse medicamento conforme o grupo químico e anatômico, tá? Então, tá aqui, né, ó. Sistema nervoso central é o primeiro nível do diazepam. N05 são os psicolépticos, né? Então, segundo nível, que é o grupo terapêutico principal. Terceiro nível, subgrupo terapêutico, então, no caso, ansiolítico, né? Quarto nível dá o grupo químico, que são os benzodiazepínicos. E o quinto nível dá a substância ativa, que é o diazepam. Tá bem? Então, é assim que a gente destrincha esse código da ATC, né, que foi então elaborado e padronizado internacionalmente para a gente descrever consumo de medicamentos, ok? Bom, então a ATC é uma das classificações atrelados, né, junto à ATC, então foi desenvolvida a dose diária definida, que a gente chama de DDD. E a DDD, então, ela é definida como dose média de manutenção diária de um medicamento para a sua principal indicação em adultos, tá? É a unidade utilizada, então, pelos órgãos internacionais, principalmente pela Organização Mundial da Saúde, e ela, então, é uma unidade técnica de medida de consumo de medicamentos, que é definida de forma arbitrária, né, sem corresponder necessariamente à dose diária recomendada ou prescrita, tá? Então, padronizar, né, a padronização do consumo de medicamentos em DDD permite a gente comparar os resultados de diferentes regiões, períodos de tempo, pois, independente das apresentações farmacêuticas comercializadas, custos e hábitos de prescrição. Então, por que a DDD é importante, gente? Porque assim eu vou conseguir avaliar se o consumo do meu hospital é maior ou menor do que o consumo, por exemplo, do Hospital de Clínicas, que é um hospital, né, se eu for comparar, por exemplo, o Hospital Santa Cruz e o Hospital de Clínicas, eles, em termos de tamanho, são muito diferentes, né? O Hospital de Clínicas é enorme e o Hospital Santa Cruz é um pouquinho menor. Então, em termos de tamanho, eu tenho diferentes tipos de pacientes, eu tenho, né, números de pacientes diferentes. Então, como é que eu vou comparar consumo? É óbvio que o consumo lá do Clínicas vai ser muito maior do que do Hospital Santa Cruz, se a gente for olhar apenas para unidades dispensadas. Então, a dose diária definida serve para a gente comparar. Então, a gente transforma esse, né, equilibra, faz uma padronização desse consumo através de uma fórmula matemática, e a partir daí a gente consegue avaliar se esse consumo é alto ou baixo comparado com outros locais, tá? Então, isso que é a importância da dose diária definida. Então, a dose diária definida de um fármaco, né, de um princípio ativo, ela é expressa em forma de peso da substância ativa. Então, é em gramas, miligramas, unidades internacionais, tá? Uma limitação da DDD é que ela é baseada em adultos, tá? Então, né, quando a gente faz a DDD, ela é baseada em adultos. Caso, né, a dose inicial do fármaco seja diferente da dose de manutenção, sempre a DDD ela vai corresponder à dose de manutenção. Lembrem, é uma forma da gente tentar padronizar o consumo e permitir comparações. Então, tem sim limitações, né? Não é o consumo exato. Então, por isso que é importante a gente ter isso como uma limitação, mas ela me dá uma boa estimativa de consumo, tá? Geralmente, né, o número de DDD consumido em um país se expressa por 100 mil habitantes dia, e quando a gente fala em hospital, a gente expressa em leitos dia, tá? Vocês já vão entender isso. Então, a gente tem, né, as fórmulas para calcular a DDD. Então, a DDD ela pode ser expressa de formas diferentes, dependendo do tipo de estudo que vai se realizar. Mas, então, a gente pega, por exemplo, nesse aqui, número de DDD por dia, tá?
Então, a gente pega o número de unidades vendidas ou dispensadas. Então, eu quero avaliar de uma farmácia, eu quero avaliar de um hospital, eu quero avaliar de um município, eu quero... Enfim, né? A gente tem diferentes momentos em que a gente pode querer avaliar o consumo. Vamos pegar, então, por exemplo, a minha farmácia, tá? E aí, o número de unidades vendidas ou dispensadas, né? O número de forma farmacêutica por unidade. Então, por exemplo, vendi 10 caixas de amitriptilina com 20 comprimidos, né? Então, tem que multiplicar. Então, eu vendi 10 caixas, vem aqui, vezes 20, e aí eu vou botar aqui a quantidade do princípio ativo por forma farmacêutica, por exemplo, 25 miligramas. E vou dividir pelo valor da DDD, que esse valor da DDD eu vou retirar lá do site da Organização Mundial da Saúde, né? Então, voltando lá, ó, é esse valor aqui, ó, só um pouquinho, aqui, tá? Então, por exemplo, o DDD do diazepam é 10 miligramas, tá? Então, que valor que eu vou usar ali embaixo, se eu tô falando em diazepam, é 10 miligramas. Então, eu vou pegar esses 10 miligramas e vou aplicar aqui na minha fórmula, tá? E aí, eu posso transportar isso, né? Eu posso pegar por dia, se eu quero ver o valor de DDD por dia. Então, eu vou pegar quantas caixas de diazepam eu vendi no dia, quantos comprimidos vem dentro da caixa, vou multiplicar pelos... se ele é de 5 miligramas ou de 10 miligramas, né? Tem que ver na caixa. E aí, vou dividir pelo valor do DDD que eu retirei lá do site, tá? E isso, então, né, se eu for transportar esse resultado desse número de DDD por dia, eu posso passar, né, para 1.000 habitantes e também dividir pelo número de habitantes que tem meu município vezes 365 dias. Se eu quero expressar, então, do município, se eu quero comparar, por exemplo, o consumo de fluoxetina em Santa Cruz comparado com o consumo de fluoxetina em Porto Alegre, né? Eu não posso olhar simplesmente para unidades vencidas, eu preciso fazer um equilíbrio por número de habitantes, tá? E é isso que a fórmula de DDD faz. Então, se o resultado dessa fórmula, por exemplo, é de 56 DDD por 1.000 habitantes, significa que 56 doses desse medicamento foram consumidas por um grupo de 1.000 habitantes por dia, né? Então, é interessante, né, a gente trazer, ou que, né, 56 habitantes de cada 1.000 fizeram uso de uma dose de DDD por dia, ou seja, 5,6% da população utilizaram esse medicamento. Então, tem formas da gente jogar com esse, né, percentual que a fórmula nos dá, tá? E aí, ó, aqui tem um exemplo de um cálculo e de uma interpretação, né? Então, por exemplo, a DDD da cimetidina é 1 grama. Da onde se tira essa informação? Do site da Organização Mundial da Saúde, tá? Se eu tenho uma população de 37 milhões de habitantes e foram vendidos 240 milhões de comprimidos de 200 miligramas, então eu ponho aqui na fórmula, né? Divido tudo e vai dar 3,5 DDDs por 1.000 habitantes por dia, né? Então, o que significa isso? Que 3,5 doses por dia de cimetidina foram consumidas a cada 1.000 habitantes. E isso permite eu comparar ao longo do tempo e comparar com diferentes locais, tá? Como que a gente faz isso, tá? Como? Vou trazer 2 exemplos para vocês, tá? Nesse exemplo aqui, ele tá um pouquinho desatualizado, que era do tempo que eu trabalhava no Hospital Santa Cruz, então fui eu que fiz esses gráficos, né? Agora deve ter mudado um pouquinho esse perfil, mas dá para exemplificar uma aplicação disso, ok? Então, a gente tinha como objetivo avaliar o consumo através da DDD de antimicrobianos em uma UTI adulto do Vale do Rio Pardo, tá? Então, a gente acompanhou os anos 2009, 2010, 2011, 2012 e aqui estão as classes dos antimicrobianos, tá? E o nosso objetivo dentro desse estudo era conseguir diminuir o uso de penicilinas e aumentar o consumo de cefalosporinas, né? Então, a gente começou um trabalho para fazer isso. E aí, a gente pôde observar que ao longo do tempo a gente conseguiu diminuir o uso das penicilinas e aumentar o uso
das cefalosporinas. A gente também queria diminuir o uso das quinolonas, que estão aqui em roxinho. Então, a gente queria diminuir o uso da quinolona e aumentar também o das cefalosporinas. Né? E aí, como que a gente fez esse comparativo? Através da DDD. E por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho diferente, né? Em 2009 eu tinha um número de internados, 2010 outro, 2011 outro, 2012 outra. Então, como é que eu vou comparar ao longo do tempo se eu tenho números diferentes de pacientes? Então, eu preciso padronizar esse consumo para poder enxergar se ele está aumentando ou diminuindo, ok? Outro exemplo é um TC de uma aluna que fez, então, avaliou o consumo da Ritalina, né, o metilfenidato, que foi dispensado pelo componente especializado da assistência farmacêutica para os municípios que integram aqui a 13ª. E ela conseguiu observar que ao longo dos anos esse consumo de informe, né, de DDD foi aumentando. Então, em 2011 a gente tinha, né, uma dose diária definida utilizada para cada 1.000 habitantes, né? Então, quer dizer, é um valor bem alto, né, de consumo para 1.000 habitantes. Então, esse consumo ele foi dobrando a cada ano até que a gente teve um consumo bem alto desse medicamento, tá? Então, para isso que a gente utiliza a DDD e a ATC, para padronizar a forma que a gente vai classificar os medicamentos e padronizar a forma em que a gente vai medir esse consumo, tá? A gente faz isso através de planilhas de Excel. Então, a gente gera planilhas de Excel, coloca a fórmula, põe o consumo, põe o DDD e aí ele fornece, né, esse dado estatístico pra gente, tá? Eu só queria que vocês já tivessem ouvido falar disso, né? O que é uma DDD, o que é uma ATC. Não necessariamente vocês vão precisar usar isso na vida profissional de vocês, depende para onde vocês forem. Por exemplo, hoje lá no Hospital Santa Cruz, né, a gente tem a residência. Lá dentro da residência, os nossos residentes alimentam essa planilha, né, de dados de consumo de medicamentos. Ó, então, essa planilha que ainda é gerada lá no hospital, é uma planilha que foi criada lá em 2009, né, quando eu era farmacêutica lá do hospital, eu criei essa planilha e ela ainda é utilizada. Então, a gente numa coluna tem os dados de consumo, na outra a gente tem a DDD e na outra a gente tem o número de pacientes dia. E aí ele a gente aplica ali a fórmula e ele então nos dá essa DDD para que a gente possa ao longo do tempo acompanhar, né, a evolução do consumo de medicamentos, tá bem? Essa aula era para ser assim mesmo, curtinha, rapidinha, só para que vocês já tenham, né, quando passarem por hospital ou passarem por uma universidade, uma farmácia pública, já tenham ouvido falar em ATC e DDD, tá bem? Vou deixar uma pequena atividade bem fácil, não vai envolver cálculo, somente a busca de algumas informações no sistema da Organização Mundial da Saúde, tá bem? Fiquem bem, um grande beijo da Prof. A.